Graças a Deus, mais uma ministração da parte do Senhor, que é o verdadeiro ministrador, pois diz a palavra do Senhor, e serão todos ensinados por Deus, da parte do Senhor, ao seu coração. Então é Ele que ministra, eu sou apenas o orador. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se juntou e, não tendo as pessoas com que se alimentar, chamou os discípulos e lhes compartilhou: tenho compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu vos enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde? Neste lugar desabitado, seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão, e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem a multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos seus discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. O pão, Jesus disse: um pão eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. O pão, Jesus Cristo disse que é o pão que desceu do céu e que Deus daria aquele pão para vivificar almas, resgate de muitos, né? Então esse pão é o Espírito Santo. Então os discípulos, eles têm a função de dividir esse pão, a palavra de Deus, de comunicar a palavra, de fazer a vontade de Deus. E quando eles entregam o pão, dividem esse pão nesse serviço com outras almas, de mencionar a palavra, de fazer o serviço, quem está fazendo é o próprio Jesus nele. Por isso é uma multiplicação, porque o milagre acontece, porque a palavra é viva e o Espírito cresce, né? Porque se alimentam de Deus. Ou seja, quando é ouvida a palavra, a pessoa crê e se põe a fazer, ali houve um alimentar-se do pão vivo que desceu do céu, e a pessoa tem um crescimento espiritual e agora não desfalece, mas vive em Cristo e Cristo nela. E quando ela age fazendo corretamente, é o Senhor a guiando, pois o Senhor é o pastor. Então esse pão é um pão vivo. Diz lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem parte de Jesus Cristo tem na sua mente o Espírito do Senhor, o guiando, o levando e o fazendo acertar. Assim como também Deus conspirando a seu favor e movimentando todo o universo para a caminhada que lhe foi proposta, a corrida santa, né? A chegar na redenção, na vida eterna. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que ele lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: por que pedes essa geração um sinal dos céus? Com toda certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Então, a fé não precisa ser provada, ela precisa ser absolvida, sentida, né? Deus faz milagres, faz sinais, mas Ele não vem para provar para quem é incrédulo. Ele vem para buscar os seus, Ele vem para fazer obra de salvação nos escolhidos, entende? Então Ele não vem para ficar perdendo tempo com debates, com brigas, com intrigas, e para provar que o Senhor é Deus. Vai crer naqueles que foi determinado que cresce, e nesses será defendida a palavra na mente deles, a alma deles será defendida e eles crescerão na palavra de Deus. Tanto é que Jesus assim o fez e o faz a cada dia. Então os trabalhadores do reino estão, mas quem está fazendo é o próprio Senhor, o Deus vivo, que faz através dos servos. E também no céu e também nos ares e de muitas maneiras, porque Ele é todo poderoso, Espírito e verdade.
Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e no barco tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulando entre si, argumentaram: é porque não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos não vedes e possuindo ouvidos não escutais? Não vos recordais, quando dividiu os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaço de que sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe 12, sendo 12 discípulos. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes repletos de sobras recolhestes do chão? Responderam eles: 7. 4 mais 7 é o número que dá? 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11. 11 discípulos, os que perseveraram e permaneceram. 4, 7, 8, 9, 10, 11. 11 discípulos. Ao que lhes concluiu: e ainda não compreendeis? Ou seja, os discípulos que são escolhidos, tanto escolhido como não, né? Quanto mais leva a palavra, mais cresce. Mas os que são escolhidos permanecem e a palavra permanece nos tais. Então, ao levar a palavra a um crescimento, porque eles entregam um pouco de pão, né? O que sacia a fome daquela pessoa. Mas eles têm um cesto daí de pão. Ao fazerem o serviço, quando vão fazer o serviço, eles trabalham bastante, eles vão, mas o próprio Espírito trabalha neles e faz esse acréscimo da multiplicação, porque foi o próprio Espírito Jesus que fez esse serviço, Deus e Jesus. Então ele faz em você essa multiplicação. Você vai, você trabalha, você cansa, você vai de um lugar a outro, fala. Mas quem está fazendo mesmo é quem não cansa, quem é imortal, que opera através de ti. Mas quando você entrega a palavra e faz o serviço que Deus mandou, você cresce. Daí você vai no outro, faz, e você cresce mais ainda. Então as pessoas são agraciadas, mas os que estão a trabalhar, eles têm maior crescimento, têm maior sabedoria, têm mais graça, tem muito mais do Senhor neles, porque eles sempre estão a trabalhar, estão próximo de Cristo, entende? Então os que estão nesse serviço de levar o pão, de levar a palavra, de ministrar, são cheios de sabedoria, de graça, revestidos de poder, de livramento, ainda mais do que os outros também, que também tem. E chegada a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou um cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhes impôs as mãos. Indagou: vês alguma coisa? O homem, levantando os olhos, afirmou: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir as coisas. Então isso reflete que agora a pessoa não vai ver apenas árvores, velhos homens, ela vai conseguir discernir o bem do mal. Quando Deus abriu o entendimento, discernimento com a palavra. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Ou seja, não se misture com as pessoas, não vai lá se misturar, né? Guarda em silêncio, porque o serviço há de ser feito naqueles que Deus mandou fazer. Então, aquele homem foi curado, mas a ele não foi dado o serviço de ministrador, entende? Foi dado o serviço de guardar a sua cura, discernir e viver Cristo. Os ministradores são outros, então o verdadeiro ministrador é Jesus Cristo e fala através de homens aos quais foi dado que falasse. Então essa preservação daquele homem, para que ele não viesse a errar. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes inquiriu: quem dizeis as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram: alguns comentaram que és João Batista,
outro Elias, e ainda alguns afirmam que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós quem dizeis que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo, que quer dizer o Messias, o ungido, Filho de Deus. Jesus, por sua vez, lhes recomendou para que nada divulgasse a seu respeito. Jesus também é o que falava em Elias, também é o que falava nos profetas e é o que também falou em João Batista. Por isso não é mera semelhança, porque ele é o espírito da profecia, ele é a palavra de Deus, ele é o ensino vivo. Ele esteve em todos os outros. Acontece que naquele momento ele esteve unicamente no próprio corpo, para que naquele corpo ele viesse com o intuito e com a missão de sofrer por te amar. Um sacrifício, entende? Ele vem naquele momento e se apresenta agora como ovelha, então só ele, só pura verdade estava no corpo. Mas também esteve ele com João Batista, sim, porque quando João Batista ministrou a palavra, João Batista falou, mas quem falou por ele foi a palavra de Deus, a sabedoria. Jesus é onipresente, onipotente, onisciente. Estava naquele corpo, nos céus, e com os querubins, com os anjos, todos que falam em verdade, é Jesus dentro deles, né? Neles, em volta deles, na mente deles. Então, é necessário que tudo que tenha vida se mova em Cristo Jesus, na palavra de Deus, entende? Ele é o que reveste toda a verdadeira criatura viva do alto. Assim os profetas, assim os anjos, arcanjos, querubins, os salvos e remidos e lavados, nascidos de novo. Jesus é a palavra, ele não é um homem como se imagina no natural, ele é espírito e verdade, ele não tem barreira, ele é a própria potência de Deus. Ele é a consciência de Deus que foi gerada quando Deus disse, sai de dentro de Deus, vem e se apresenta ao homem. Quando o homem ouve, é limpado, guardado, restaurado o coração. Ele vem com poder, não é apenas quando uma pessoa ministra, mas é algo ainda maior, quando a voz dele é proferida, quando a palavra dele é dita. E outra vez, disse Deus, façamos o homem. A sua imagem ou semelhança o criou. Então, Jesus é o que vem para que seja transformada a alma em filho de Deus, em nova criatura, de acordo com a vontade de Deus. Então, a palavra vem com essa missão, né? E Jesus disse, vindo o Pai, vou para o Pai. Aí ele volta para o Pai, levando filhos. Isso em cada filho amado. Ele volta para o Pai e o Espírito Santo com o Filho, que ele resgata. É um serviço que o Espírito Santo faz. Vem, pega, leva. Vem, pega, restaura, limpa, cura, amadurece e leva. Um por um, um por um. Por isso ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando bem assim, para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Não que o Pedro fosse demônio, e não que o diabo tivesse, um espírito demoníaco tivesse induzindo Pedro a errar, jamais. Mas é que Satanás ali é a velha criatura, é o homem natural, a qual foi enganado sim por ambição da mente, pelo engano, pela cobiça, e seduzido, né? Não estou dizendo que não haja demônios, mas então o demônio o que é? É separado de Deus, é inimigo de Deus porque não age de acordo com a vontade de Deus. Por isso a antiga criatura, a carne, ela morre porque ela não pode ser vivificada e viver eternamente, porque é carne e se faz um com a velha serpente. Todavia, aqueles que são nascidos de novo, quando restaurados pelo poder de Deus, podem entrar na vida eterna.
O que foi que aconteceu com Pedro é que ele foi mudado desde a mente, né, a consciência, o saber dele. Então Deus transforma mentes e corações. E assim aconteceu com Pedro. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Ou seja, quando ele diz, pois não atentais, não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas, quer dizer que a virtude, o tempo, o meditar da pessoa não está na obra de Deus, mas na vida, no ter, no obter. Isso também é como ele disse, aqueles espinhos que sufocam a palavra de Deus. Mas agora Jesus vem e transforma isso com poder e glória e muda também na vida de outros Pedros por aí. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, salva-la. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Sendo assim, numa época como esta de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória de seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Então é Jesus quem tira e não deixa a pessoa se envergonhar e reveste do poder de Deus, porque todos haviam perdido, todos, não havia um sequer que soubesse fazer o bem de acordo com os Salmos. Então ele vem e ele é a pessoa que limpa, purifica, cuida, transforma, coloca no coração arrependimento. Foi necessário aquela palavra para Pedro? Ele falou, foi necessário, porque ele é o Senhor e Deus. Mas naquela palavra Pedro se arrepende. Então às vezes assim, a palavra é dura, às vezes Deus manda uma repreensão, fala com firmeza, de muitas maneiras, né? Mas é por amor, entende? É para transformar a vida do homem, para que ele seja justificado ao crer na palavra do Senhor. Então, se Deus foi firme com você, não é que Ele queira te condenar, é porque assim Ele trouxe o arrependimento, e no arrependimento Ele te limpou e te vivificou, enchendo de vida de Deus. Jesus, que é a palavra a água viva, o sangue do Cordeiro, te vivifica e faz que a luz de Deus permaneça em ti pelo poder do Senhor. Graças a Deus. Que assim seja na tua vida mais e mais luz e vida. Amém.